Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês uma pequena revisão do assunto de história, né? A escravidão no Brasil. E para isso eu vou usar como base um texto, né? Eu vou tá dando uma lida nesse texto e depois a gente vai fazer alguns comentários. A escravidão esteve presente no Brasil durante mais de 300 anos. E o nosso país foi construído pela exploração desses trabalhadores, sejam indígenas, seja africanos. A história da escravidão no Brasil é marcada pela crueldade e pela violência como os escravos foram tratados. A falta de liberdade em si, aliado com a violência, motivavam a resistência deles. Os escravos africanos foram utilizados em diferentes tipos de trabalhos ao longo da história colonial e imperial do Brasil. A escravização dos africanos não aconteceu na maioria passiva, pois os africanos crioulos nascidos no Brasil resistiram, e muitos, contra a escravidão. A face mais conhecida da resistência à escravidão foram as revoltas que visavam conquistar a liberdade, sobretudo no século XIX, quando essa luta foi fortalecida. A resistência à escravidão, porém, não acontecia somente visando a liberdade, mas foi frequentemente utilizado como forma de corrigir os excessos da tirania de senhores e feitores. Os escravos organizaram-se de diferentes maneiras contra a escravidão, e existiram as revoltas violentas que resultavam no assassinato de senhores e feitores, nas fugas coletivas ou individuais, na recusa em realizar o trabalho, na criação de mocambos e quilombos. Os quilombos eram os locais onde eles se afugentavam, né? Eram locais que não tinham muito acesso, locais geralmente muito escondidos, onde os negros africanos fugiam para se libertar da escravidão, né? Tem um local onde eles pudessem se esconder. E muitos quilombos foram criados em várias regiões do país, né? O mais famoso era o Quilombo dos Palmares, né, localizado em Maceió. As fugas também eram uma forma de resistência muito comum e poderia acontecer coletivamente, bem como poderiam ser individuais. As fugas tornaram-se muito comuns no século XIX, quando os escravos, percebendo o fortalecimento do movimento abolicionista, realizavam fugas frequentes, fazendo com que o Estado imperial perdesse o controle sobre a situação. O grande símbolo da resistência dos escravos africanos no Brasil foram os quilombos. A palavra quilombo, no dialeto quimbundo, falando pelos povos batos, era utilizada para se referir a um acampamento militarizado, né? Lá eles se organizavam, né? Pequeno acampamento, onde eles plantavam, né? Eles tinham toda uma organização para se manter naquele local ali. E tinham também grupos de defesa, né? Onde eles vigiavam quem passava por próximo, quem pudessem botar em xeque a sua liberdade. Esse tipo de estrutura surgiu no Brasil em meados do século XVI e ficou conhecido depois do surgimento do Quilombo dos Palmares. Como eu citei aqui, foi um dos mais famosos que existiu, foi o Quilombo dos Palmares, né? Os direitos sociais, apesar da Lei Áurea ter abolido os escravos, a escravidão, o trabalho escravo e degradante se manteve de outras formas, pois em pleno século XXI no Brasil,
ainda há trabalhadores em condições análogas às de escravos e empregadores com mentalidades e comportamentos escravocratas, né? Ainda existem pessoas que têm nas suas mentalidades ainda conceitos, né, da escravidão e ainda agem de forma abusiva, né? Eu tive um aluno, não vou citar o nome dele, mas que ele saiu daqui da cidade para trabalhar no sul do país e chegando lá, ele e outros que daqui saíram foram vítimas de trabalho escravo e quase não conseguiram fugir do local, né? Eles não tinham direito, era uma fazenda que eles foram trabalhar e eles não tinham o direito de sair da fazenda. Eles ficaram 3 meses nessa fazenda. E por sorte do destino, eles conseguiram sair de lá. Graças a Deus, sem nenhum dano à vida deles, né? Mas no Brasil a gente ainda sabe que existem vários casos e tem tido várias denúncias de que esse tipo de maus tratos ainda existe, esse tipo de comportamento e tem que acabar, né? Porque todos nós temos os direitos e é uma obrigação de todos lutarmos por esses direitos iguais, né? Temos que fazer jus, né, a essa parte cruel que o Brasil sofreu e que o Brasil tratou os africanos, né? A forma com que o Brasil tratou. Então, temos que mudar isso de uma forma igual, pois todos nós temos os mesmos direitos e temos os mesmos deveres, né? Então, não vamos aceitar nenhum tipo de discriminação racial, seja lá qual for a raça, né? Se for em relação aos descendentes africanos ou também não. Hoje temos que defender a igualdade de etnia, a igualdade de religião, a igualdade de gênero, enfim, todos nós temos os mesmos direitos, né? Então eu trouxe esse texto para que vocês possam refletir sobre as questões, né, da desigualdade no Brasil, como surgiu, né, a escravidão foi uma forma de desigualdade e que desencadeou várias outras, né? Todos nós sabemos que a escravidão durou 300 anos no nosso país, né? Que a escravidão começou através dos indígenas e dos africanos, né? E que a partir deles também começaram os movimentos sociais. Um dos primeiros sociais que nós tivemos aqui no Brasil foi o movimento de negros em busca de liberdade, da abolição, né? Então, temos que lembrar também, né, que foi um povo que lutou muito por sua liberdade, um povo que teve muita resistência, né? Graças a Deus, eles não aceitaram de forma passiva e sempre estavam ali buscando os direitos, a igualdade, os direitos, em busca dos direitos que eles não tinham, né? E assim, se a gente parar para pensar que logo após a escravidão, não mudou muita coisa, né? Pois os negros, eles não tinham direito a trabalhar, eles não tinham direito à escola, então muitos preferiam permanecer naquela condição ali de escravo, porque se muitos que aceitaram a liberdade, eles acabaram passando muita necessidade, pois não tinha emprego para negro, né? Então muitos permaneciam ali nas fazendas da mesma forma que era antes da assinatura da Lei Áurea, né? Então, não se mudou logo depois. Assinou a Lei Áurea, pronto. Teve a abolição dos escravos e ficou tudo lindo para eles. Não. Foi uma luta de muitos séculos para que realmente eles começassem a ter direito
a trabalhar, a ter direito a entrar numa sala de aula, pois os negros não tinham direito ao direito a voto, né? Pois o direito a voto era um direito do proletariado, da parte rica, né? Então, isso foram questões de séculos, não se mudou, não foi uma coisa que mudou da noite para o dia. E até hoje, como fala o próprio texto, existem muitas coisas a ser mudadas ainda, né? Tem muita luta ainda pela frente, né? Então, vamos ter consciência de tudo isso que acontece, não vamos romantizar como se não existisse mais. Existe sim muitos casos de preconceito, muitos casos de abusos por parte de algumas pessoas ainda, que ainda não entenderam, né, que todos nós temos os mesmos direitos. Então, eu agradeço a atenção de vocês e peço a vocês que, se vocês quiserem ir mais a fundo em relação a esses assuntos, pesquisem, assistam vídeos, filmes. Tem muitos filmes que vocês podem estar assistindo para vocês verem exatamente como foi a história, como foram as experiências desses negros. Certo, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, porque o vídeo não pode ficar muito longo. E agradecer também a atenção de todos vocês. Até a próxima!